Está lá 1 João 1,7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão, vou voltar na primeira linha, temos comunhão se andarmos na luz como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A comunhão, gente, ela só é possível por causa da obra de Cristo na cruz. O sangue de Jesus é que nos purifica, e se andamos em fé na pessoa de Jesus, andamos na luz, porque Jesus está na luz. E se andamos na luz, o resultado, observe, se andarmos na luz, como Ele na luz está, o resultado é natural, temos comunhão. Então, o versículo já nos aponta que, se eu não consigo ter comunhão, é porque não estou na luz. Se não estou na luz, não estou em Cristo. Queridos, entenda, nenhum desses propósitos é algo forçado, mas é algo que é resultado de um entendimento. Então tem muita gente que diz, não, eu sirvo a Jesus, eu estou na luz, e daí por diante, porém, não consegue ter comunhão. Você precisa entender que você foi criado para fazer parte da família de Deus. A gente tem textos que apontam para esse ambiente familiar. Eu gosto muito do texto de Hebreus 2:10, 11 e 12, que ele traz esse entendimento com palavras-chave. Observe, ao levar, aqui ele está falando da obra de Jesus, ao levar muitos filhos à glória. Então observe a palavra filhos. Convinha que Deus Pai, observe a palavra Pai, por causa de quem e por meio de quem tudo existisse, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, que somos nós, provém de um só, fala de unidade. Por isso, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Observe essa figura familiar. Ele diz, proclamarei, ó Deus Pai, o teu nome a meus irmãos. Esse texto aqui aponta para um ambiente de família, como disse, você vê por todo lado, filhos, Deus Pai, santificados, um só, Jesus nos chamando de irmãos. Querido, a gente entende que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Deus é amor, e se Deus é amor, Deus dá imenso valor aos relacionamentos. Quando cremos em Jesus, Deus se torna nosso Pai. Quem está entendendo isso, amém? E todos os filhos de Deus, os demais filhos de Deus, se tornam os meus irmãos. E a igreja então se torna uma grande família espiritual. Aí alguém diz assim, não, mas Deus é Pai de todos. Querido, não é assim. A Bíblia não fala disso. A gente pega o texto de João, capítulo 1, versículo 12, e diz assim, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, a estes deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí ele continua e diz, os quais não nasceram de descendência natural, não nasceram pela vontade humana ou vontade da carne, mas nasceram de Deus. Esse texto está dizendo que os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus. Logo, quem não crê não é. E ponto final. É difícil às vezes de falar isso assim de bate-pronto, mas a grande realidade é isso. Quando eu creio em Jesus, eu passo então por um novo nascimento. E eu nasço aonde, gente? Na grande família de Deus. E quando eu nasço nessa família, eu recebo algumas dádivas, alguns presentes. Eu recebo a filiação, porque agora Deus é meu Pai. Eu recebo um nome, eu recebo a aparência, a gente olha às vezes umas crianças na igreja, a gente estava até falando ali embaixo na oração aqui, antes de começar o culto, a respeito de como os filhos se parecem, estava brincando dizendo que a mãe carrega o filho 9 meses na barriga, e vem a cara do pai, dá até um desespero,
Mas normalmente assim, os filhos se parecem com alguém da família. Ele é a cara da mãe, ou a cara do pai, enfim. Por quê? Porque nós recebemos essa herança, essa aparência. E quando nós nascemos na família de Deus, esta aparência também passa a fazer parte de nós, porque a gente começa a se parecer com quem? Com Jesus, né? E não somente isso, a gente recebe a intimidade da família. E finalmente, a gente recebe a herança. E herança é só para quem é filho, gente. E quando a gente entende que na família de Deus nós somos herdeiros, né, co-herdeiros com Cristo, isso é tão maravilhoso. Efésios 1,18 diz assim: oro também, Paulo está escrevendo e dizendo, eu também oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dos filhos. Temos uma herança preciosa no Senhor. E antes que você pense que a tua herança em Deus é, sei lá, terreno, casa, carro e coisas dessa vida, não se engane, essa herança é muito superior, gente, àquilo que a gente enxerga. E Pedro, quando vai escrever a respeito dessa herança, em Pedro capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, não se esqueça, nós fomos gerados em Deus, degenerados no diabo, mas regenerados em Cristo, a uma posição de filhos. Ele diz, Ele nos regenerou para uma viva esperança, escute agora, para uma herança que jamais vai perecer, herança guardada nos céus, para vocês. Então, quando a gente entende esse entendimento de família, a gente compreende que a família de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Eu sou joinvilense, de Santa Catarina, nasci em não precisava essa informação desnecessária, mas 1978, na maternidade Darcy Vargas, lá de Joinville, num belíssimo dia de sol. É importante dizer, porque Joinville chove 200 dias por ano, mas o dia que eu nasci foi sol, né? Minha mãe se gaba disso, eu não me lembro, mas eu nasci lá, Santa Catarina, você nasceu aqui, ou talvez em outra cidade. O que a gente tem de comum, gente? Por que a gente se reúne no mesmo lugar? Por que eu te chamo de irmão, de irmã? Por que eu tenho comunhão com você? Porque você é lindo? Não, nem tanto. Não, gente, é porque nós somos filhos de um mesmo Pai. Somos irmãos na mesma comunhão, que é a comunhão do corpo. Quem está entendendo? E que possibilita, queridos, a gente caminhar junto, mesmo sendo tão diferentes, mesmo tendo vindo de lugares tão diferentes. E à medida que eu vou caminhando na comunhão, existem decisões que eu preciso tomar. Por isso que essa pregação ela é bem didática, assim, para você ir compreendendo. Por exemplo, uma das coisas que você tem que entender é a respeito do batismo nas águas. E antes que você me olhe e diga assim, eu já fui batizado nas águas, então essa parte não é para mim. Gente, tem muita gente que foi batizado nas águas, que não sabe nem por que foi batizado nas águas. Só via aquilo como um rito. E não é um rito religioso, mas é o batismo na grande família de Deus. Escute o que eu vou dizer. Famílias saudáveis, elas têm orgulhos de si mesmas, elas são felizes de fazer parte daquela família. Os membros de uma família saudável não se envergonham de serem reconhecidos como parte daquela família. Você é daquela família? Sim. Poxa, que bom, porque não existe esta vergonha. E quando fala da família de Deus, gente, eu me identifico com a família de Deus. Eu me identifico com a família de Deus através do batismo público nas águas. Gente, o batismo é tão importante que tem a mesma importância das outras missões da grande comissão.
O que é a grande comissão? Mateus 28, 19 e 20, está escrito: portanto vão, façam discípulos em todas as nações, evangelismo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo, comunhão, ensinando-as a obedecer, discipulado. Observem que o batismo está no mesmo patamar aqui de ir e fazer discípulos, de obedecer, de ensinar. O batismo que aponta para essa comunhão está no mesmo patamar. O batismo, gente, não é para você se tornar parte da família da fé, da família de Deus. O que faz você, preste bem atenção, gente, o que faz você fazer parte da família de Deus é a sua fé em Cristo Jesus. Ponto. Não é o batismo. Até porque o ladrão lá na cruz, que não teve tempo de se batizar, foi ao céu. Por quê? Porque creu no Filho. Então, quando eu creio no Filho, eu faço parte da família deste Filho, que tem Deus como Pai. Vocês estão entendendo? Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, então o batismo revela aquilo que você já é, né? Um membro da família de Deus. Nunca se esqueça do que eu vou falar, porque tem gente que diz assim para mim: pastor, está me faltando batizar, eu acho que a hora que eu batizar, aí eu vou largar os meus o resto dos pecados que eu tenho. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. Quando a gente pega o texto de 1 Pedro 3 e 21 falando sobre o batismo, ele diz assim, o batismo não é a remoção do pecado. Não é. A remoção do pecado é através do sangue de Jesus. Mas ele continua e diz: mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. O batismo é uma coisa tão linda que toda vez que eu vejo alguém batizado, dá vontade de batizar de novo. Porque ele tem um simbolismo tão maravilhoso, que além de apontar para essa família gloriosa, ele aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Por isso que quando nós descemos a pessoa nas águas do batismo, a gente afunda a pessoa completamente para que as águas se fechem sobre ela. E depois aquele que está batizando arranca das águas. Gente, o simbolismo disso é tão maravilhoso, porque quando você morreu para o mundo e nasceu para Deus, e agora, uma vez que você morreu para o mundo, então o batismo representa esse sepultamento daquele velho homem, daquela velha mulher. Então as águas se fecham em cima, o cidadão foi sepultado. Mas assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, então o cidadão ele é arrancado, as águas se abrem e a pessoa sai de dentro das águas, representando não só o Cristo que morreu e foi sepultado, mas também o Cristo que ressuscitou. Isso é batismo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então a gente tem que entender que o batismo, queridos, não aponta somente para essas realidades de Cristo que eu acabei de falar, mas o batismo nos torna iguais. Por que iguais? Porque não importa onde eu nasci, não importa quantos anos eu tenha, não importa se eu estudei muito ou pouco, se eu sou rico ou pobre, quando somos batizados, somos todos batizados no corpo, em Cristo, e é isso que nos torna iguais. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Aí Paulo vai escrever e vai dizer: não importa se são judeus, se são gregos, se são escravos e se são livres, não importa, somos todos batizados no mesmo corpo, somos todos iguais no Senhor. Portanto, querido, lembre-se, você faz parte de uma família. E antes de eu pular o assunto do batismo, não se esqueça que batismo é ordenança. E ordenança vem da palavra ordem. Agora, imaginem a seguinte cena: se você aceitou Jesus e morreu para o mundo, você morreu para o mundo, então as águas do batismo, elas representam esse sepultamento. Mas você é arrancado dali, porque assim como Jesus ressuscitou, você também é arrancado das águas batismais. Quem entendeu, diga amém. Agora tenta pensar na seguinte cena: o cidadão morreu, aí a família se reúne e diz: precisamos sepultar. Aí o cidadão que morreu abre o olho e diz: acho que eu não estou preparado para isso aí não. Metade da família vai sair correndo achando que é um fantasma. Outro vai dizer:
Mas qual que é a lógica? Se o cidadão morto está dizendo que não está sendo preparado para ser sepultado, ele morreu? Ele morreu, gente? Por quê? Porque aquele que morreu, é natural que seja sepultado. Porque agora ele não está mais segundo a sua própria vontade, porque ele morreu. E tem uma porção de gente que diz assim: não, eu aceitei Jesus, eu já morri para o mundo, eu só não estou preparado para o batismo. Não morreu. Não morreu. Querido, então você precisa passar por um encontro com Deus. Você precisa morrer para o mundo e viver para Cristo. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu sei que é uma figura forte, mas isso explica muitas coisas. É uma ordenança. E explicando isso, eu já expliquei isso outras vezes. Mesma coisa que eu pegasse os meus filhos quando eram pequenos, de 5 anos, e dissesse: vai lá e apaga a luz do quarto, que você deixou acesa. E o meu filho de 4 anos olhasse para mim e dissesse: papai, eu não estou preparado para ir lá apagar a luz do quarto. Queridos, o que ele recebeu? Uma ordem. Como é que ele me responde que ele não está preparado para atender aquela ordem? Queridos, batismo é ordenança. Vamos repetir junto? Batismo é uma ordenança. Deu até eco. Vocês ouviram? Não? Você viu, né, Adriel? Queridos, o que realmente importa? O que realmente importa na vida do corpo de Cristo, daqueles que servem a Deus? Comunhão, sem dúvida, é algo que precisa ser buscado. Nada mais é importante do que o amor que nos une em comunhão. Quando Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, olha onde ele vai: ainda que eu tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ele continua e diz assim: ainda que eu dê aos pobres, ação social, tudo que eu tenho, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, de nada me valerá. A família de Cristo, ela é movida por amor, porque viver consiste em amar, e Deus quer que a gente aprenda a amar. Agora, queridos, se a Bíblia manda a gente amar até os inimigos, Romanos capítulo 12, imagina o tanto que a gente tem que amar os nossos irmãos da fé. E tem um conselho específico de Paulo para isso. Quando ele vai escrever Gálatas 6,9, ele diz assim: não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio você colherá, se não desanimar. Escute agora: portanto, enquanto você tem oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Queridos, a gente tem que ser movido por amor. Agora eu pergunto para vocês: por que Deus quer tanto que a gente se ame? Porque quando nós nos movemos em comunhão, isso gera uma dinamite chamada testemunho. Posso falar uma coisa para vocês? A gente alcança o mundo para Jesus muito mais se amando em comunhão do que falando. Hoje as pessoas, elas têm muita dificuldade de acreditar naquilo que você fala, mas acreditam naquilo que vem você fazendo. Por isso que tem muita gente que dá mau testemunho. Por quê? Porque ele fala uma coisa a respeito de Deus, mas vive outra. Então quem está de fora olha e fala assim: aí ó, tá vendo fulano? Diz que é crente, ó. Você viu o que ele fez? Queridos, esse é o mau testemunho. O testemunho, queridos, é que quando a gente vive em comunhão, quem está fora da igreja olha e diz: eu quero viver isso. Olha o que Jesus vai falar em João 13, escute: um novo testamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Escute agora o resultado: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem um
aos outros. A comunhão gera um testemunho. Assim, queridos, a melhor utilidade que você pode dar para a sua vida é amar. Eu gosto muito da primeira frase de 1 Coríntios 14:1. Diz assim: sigam o caminho do amor. Gente, nós temos 10 mandamentos dados na lei de Moisés. 4 deles falam do nosso relacionamento com Deus. 6 deles falam do nosso relacionamento com o próximo. Os 10 falam de relacionamento. Queridos, isso está no coração de Deus. Agora, se os relacionamentos são tão importantes, por que nós não damos atenção a eles? A gente quer ganhar a vida, a trabalhar, a gente quer pagar conta, a gente quer cumprir metas, como se o objetivo da nossa vida fosse somente esse. Não é. O objetivo da nossa vida é amar a Deus e amar ao próximo. Viver sem amor é igual a zero. Viver sem amor é igual a zero. Por que, pastor, que o amor é tão forte? Porque o amor é eterno. Você sabia que o amor, ele é mais forte do que a esperança e a fé? Quando Paulo vai terminar Coríntios 13, ele diz assim: agora permanecem esses 3, fé, esperança e amor, mas o maior deles, diz Paulo, é o amor. Por que o amor é mais forte que a fé e a esperança? Queridos, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos que ter fé em Deus, e nós temos que ter a esperança de que Ele virá nos buscar, e devemos amá-lo e amar ao próximo. Mas quando nós formos para o céu, você não vai mais precisar de fé, porque assim como Ele é, você o verá. E você não vai mais precisar de esperança, porque aquilo que você esperava estará diante dos teus olhos. Só vai sobrar então o amor por toda a eternidade. O amor é forte. O amor é forte. Então aprenda a sabedoria da morte antes da morte. Vou repetir, aprenda a sabedoria da morte antes da morte. Quando você chega num leito de morte, e eu já tive a oportunidade de encontrar pessoas, muitas pessoas no leito de morte, tudo que sai da boca daquela pessoa que está no leito de morte é sabedoria. Tudo. Ela exala sabedoria. Uma pessoa, quando sabe que vai morrer, está a horas de morrer, ela não fala de nada dessa vida. Ela não fala de coisas, ela não fala de trabalho, ela não fala de bens, ela não fala de nada. Ela só fala de pessoas e de Deus. Ninguém no leito de morte, gente, vai pedir para dar uma cheiradinha na escritura da casa, ou um beijinho na chave do carro. Pessoa que está prestes a morrer, ela quer os filhos perto, ela quer a família perto, e ela quer ter comunhão com Deus, mais nada. Isso chama-se sabedoria da morte. Sabe qual que é o problema? É que Deus, através da sua palavra, derramou sobre nós para que nós vivêssemos em sabedoria antes desse momento chegar. É a gente entender que pessoas são mais importantes do que coisas, antes de chegar no leito da morte. Quem está entendendo isso, diga amém. Querido, se fosse para soletrar a palavra amor, seria T-E-M-P-O, tempo. Pastor, mas amor não se soletra assim. Mas o tempo é o resultado de um coração que ama. Você pode falar o que você quiser para mim, mas você ama as coisas para as quais você dedica tempo. Você pode falar. Você fala para mim assim: eu amo esse copo, mas você não dedica tempo a ele. Mentira, você não ama. A gente ama as coisas para as quais nós dedicamos tempo. O tempo é uma porção de vida que Deus nos deu. Você pode ganhar mais dinheiro, mas você não consegue ganhar mais tempo. Você não consegue ganhar mais tempo. O tempo que sai da sua mão vai embora. E não se esqueça, o seu tempo é a sua vida. E quando você dá o seu tempo a alguém, você está dando uma parte da sua vida a essa pessoa. Vocês estão entendendo ou não? Quando a gente dedica tempo a Deus, nós estamos entregando uma parte da nossa vida a Deus. E às vezes a gente é procurado, e eu já vi relatos de maridos que disseram para mim assim, ao longo da minha caminhada: pastor, eu não entendo a minha mulher.
ela tem tudo o que ela precisa, tudo o que ela precisa. Não falta nada dentro de casa, as contas estão pagas, está tudo certo, mas ela vive reclamando comigo. E às vezes dá vontade de chacoalhar uns caras e dizer assim, cara, é que ela não quer todas essas coisas, ela quer você em primeiro lugar. A gente acha que dando coisas, a gente substitui aquilo, substitui a gente mesmo. Quantos de nós dedicamos nossos tempos a tantas coisas, para que essas coisas sejam geradas, para a gente compensar o tempo que nós não demos, para quem merecia o nosso tempo, que é a coisa mais importante que a gente tem, porque a gente dedica tempo às coisas que a gente ama. Então, deixa eu dar um conselho aqui, antes de mais nada, né? Guarde bem isso, hoje é o dia das mães, né? Antes da escola, antes da roupa, antes dos brinquedos, seus filhos precisam de vocês. Seus filhos precisam de vocês, mães e pais que estão aqui. O casamento, ele precisa de dedicação. A melhor coisa que nós temos é o nosso tempo. E se você quer viver em comunhão, preste bem atenção nisso. Pessoas morrem, os filhos crescem, as circunstâncias mudam. Por isso o melhor tempo para amar é agora. Não perca mais o seu tempo. A comunhão consiste em amar. A melhor expressão do amor é o tempo. O melhor momento para amar é agora. Quem entendeu, diga amém. Comunhão, queridos, eu estou seguindo aqui. Comunhão é ter um lugar para pertencer. Efésios 2,19 diz assim: portanto vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Posso dar aqui uma notícia para você, talvez desanime alguém. Você não foi chamado só para crer, você também foi chamado para participar. Nenhum de nós cumpre o propósito da comunhão sozinho. Eu preciso do outro para me relacionar. Nós somos diferentes, mas fazemos parte de um mesmo corpo. Romanos, Paulo escrevendo, capítulo 12, 5, ele diz: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O corpo de Cristo é a sua igreja. Se você for cortado, se eu pegar o meu dedo aqui, cortar ele fora, amputei o dedo, e jogo ele aqui, faço um curativo na mão, todos os outros continuam sobrevivendo, porque recebem a irrigação, recebem o sangue, e sangue é vida. Mas aquele pedaço que foi cortado, ele vai entrar em processo de decomposição a partir daquele momento. Por quê? Porque ele foi cortado do corpo. Todos nós temos que ter um lugar para pertencer, né? Todos nós. O primeiro sintoma, gente, o primeiro sintoma de declínio espiritual, eu sei do que eu estou falando, eu estou na igreja desde a década de 70, acabei de me entregar aqui agora há pouco, eu sei do que eu estou falando. O primeiro sintoma de declínio espiritual de uma pessoa é quando ela começa a ficar irregular nos cultos, começa a vir, não vir, não vem, não vem, vem, não vem, não vem, não vem, não vem, vem. É um sinal de declínio espiritual. Escute bem essa frase: sempre que você se torna descuidado com a igreja, o resto vai desmoronar. Por quê, pastor? Porque a igreja, gente, é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: sobre esta pedra, falando dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, gente, ela não foi criada para ser usada por você, como um lugar onde você simplesmente vai e consome, e ponto final. Comunhão, ele faz um pedido para algo a mais. Se você acredita que a igreja foi criada só para ser consumida pelas pessoas, você está sendo arrogante com esse pensamento e ignorante. É uma mistura dos dois. É muito além disso. As expressões no Novo Testamento, uns com os outros, entre si, estas expressões, uns com os outros e entre si,
aparecem mais de 50 vezes no Novo Testamento. Nós fomos criados para nos relacionar. Aí chega alguém e diz assim: não, pastor, mas eu não quero me envolver. Mas você não quer, querido, quando você fala que você não quer se envolver, você não está entendendo. É fácil de nos enganarmos achando que somos maduros se não nos relacionamos. Porque quando eu não me relaciono, ninguém me contesta. Então é fácil eu dizer que sou um cara maduro se eu não me relaciono com as pessoas. A verdadeira maturidade, ela se revela nos relacionamentos. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, 25, escute o que ele escreveu: não deixemos de nos reunir como igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais porque está chegando o grande dia da volta do Senhor. Posso falar uma coisa para você? Satanás ama crentes isolados, ama, não precisa se preocupar com eles. Por quê? Porque a igreja de Cristo não se move em cima de um, mas se move em cima de uma multidão de santos que em comunhão caminham, arrebentando as portas do inferno e arrancando as almas de lá rumo ao céu. Então crentes isolados, querido, desligados do corpo, não tem vida. Precisa existir um lugar. Então responda com sinceridade: qual que é a sua igreja? A minha igreja é essa. Amém. Então você é membro aqui? Então você foi batizado nas águas? Aqui chegou, já era batizado nas águas? Você fez classe de integração? Você faz parte mesmo? Você está junto mesmo? Quem que é seu pastor? É o cara que prega domingo. Tá, mas como é que ele é? Não sei, eu nunca cumprimentei, eu sumo antes, a hora que o culto está acabando, já estou saindo, já vou recebendo a bênção apostólica assim, igual o Michael Jackson, andando de ré, em direção à porta. Queridos, a diferença entre visitar uma igreja, frequentar uma igreja e ser membro, está no comprometimento. Visitantes ficam à parte, membros se envolvem. Visitantes consomem, membros contribuem. Visitantes querem benefícios, os membros participam das responsabilidades. Quem está entendendo? Comunhão é fazer parte. Crer em Jesus me traz salvação, mas me envolver com a igreja me traz comunhão. Amém? Então diz para quem está pertinho de você: você está ouvindo? É com você que está falando a palavra aí, ó. Essa semana, queridos, nós vamos ter uma ação aqui na igreja, porque a gente tem várias células aqui na igreja, nós queremos ativar outras, grupos onde a gente vai se reunir aí em números de 12, 15 pessoas no máximo. E alguém, antes que você bloqueie o seu coração e diga: esse negócio de célula aí, não sei o que e tal, porque já teceu aí um comentário para apontar o dedo e tal. Eu vou falar uma coisa para vocês: não existe nada mais poderoso, quando falo de comunhão, não existe nada mais poderoso do que célula. A gente poder se reunir num grupo pequeno e ali, naquele grupo pequeno, a gente compartilha. Por exemplo, eu estou pregando aqui, mas você não vai me interromper e dizer: não entendi essa parte. Mas numa célula você pode. Você pode perguntar, você pode questionar, você pode abrir seu coração, você pode pedir oração, a gente pode orar junto, E a célula, ela consegue desenvolver 9 coisas só na comunhão cristã. 9. Que só consegue ser desenvolvida com excelência dentro de uma célula. E eu vou listar essas 9 características. Primeiro, a autenticidade. Ela desenvolve a autenticidade. Por quê? Porque ali você pode partilhar seus verdadeiros sentimentos. Segunda coisa, ela desenvolve reciprocidade, porque ali você pode incentivar um ao outro. Terceira coisa, ela desenvolve compaixão, porque compaixão é apoiar o outro. Ela desenvolve misericórdia, porque ali você pode perdoar, um pode perdoar o outro. Ela desenvolve sinceridade, porque você pode falar a verdade com amor. Ela desenvolve humildade, porque ali numa célula você pode admitir as suas fraquezas. Ela desenvolve cortesia, porque ali dá para respeitar as diferenças de onde cada um de nós viemos. Ela desenvolve sigilo, porque célula não é feita para fofocar. Ela desenvolve constância, porque fazem dos relacionamentos uma prioridade.
Olhando essa lista aqui, fica evidente, gente, que comunhão não é uma coisa rara. E que precisa realmente entrar na guerra para alcançá-la. Sabe por quê? Porque comunhão quebra o nosso isolamento. Comunhão, ela nos prepara para o céu. Então, queridos, amanhã à noite eu vou fazer uma célula aqui na igreja. Amanhã à noite. Quanto tempo dura, pastor? 40 minutos. E eu vou fazer uma aqui na igreja. Amanhã eu vou ser o líder da célula aqui na igreja. Eu queria te convidar a participar. E você vai ver o que a gente pensa de célula e como a gente vai trabalhar e como isso funciona. Só vem aqui visitar, né? Depois, quem sabe, você se interessa. Antes de você... Aí, terça-feira de manhã, você decide o teu julgamento, faz o teu julgamento. Amanhã, 8 horas, eu vou estar aqui e eu vou fazer uma célula aqui, na igreja. E aí você vem participar, e a partir daqui pode nascer e brotar algo maravilhoso na sua vida. Aí você pode olhar e falar assim, esse pastor está meio doido, ele quer que a gente agora more aqui na igreja. Acertou, miserável. Amém? Vocês vão dar essa moral para mim? Quem vai vir amanhã na minha célula aqui? Levanta a mão aí. Eu fiquei olhando para baixo, tá? Para não olhar para você. Queridos, a comunhão, estou quase terminando. A comunhão protege a igreja. Olha o que Paulo escreveu em Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O mesmo Paulo agora em Colossenses capítulo 3, ele diz assim: acima de tudo revistam-se de amor, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. A unidade é a alma da comunhão. Amém? Então, quero aproveitar aqui para falar, dar esse aviso também. Grave esta data, 16 de junho. Vou repetir, 16 de junho. Não manda mensagem lá no WhatsApp da igreja essa semana, perguntando, é 16 de maio que o pastor... Não, 16 de junho. Nós vamos ter aqui um dia inteiro numa chácara com toda a igreja. Uma quinta-feira é feriado. E lá eu quero olhar dentro dos teus olhos e falar, muito prazer. A pandemia passou, eu quero te conhecer melhor. Querido, 16 de junho, grave bem essa data. Não confunda com o jantar dos casais, que é 11 de junho, e que os convites estão quase acabando, você vai perder o seu, depois você vai ficar chateado, ainda dá tempo, corre ali no final e procura a Gabi. Queridos, defender a unidade da igreja é sua obrigação. Esses dias eu aconselhando uma pessoa com um vazio enorme, essa pessoa me deu um testemunho tão triste, gente. Ela disse assim, pastor, eu fui criado na igreja, mas eu passei a minha vida inteira, minha infância e adolescência inteira, ouvindo o meu pai e minha mãe falando mal da igreja, desde a hora que a gente entrava no carro no estacionamento da igreja e ia para casa, em casa, o tempo todo. Então, quando eu cresci, eu disse, eu não quero saber de igreja. Queridos, depois a gente vem para a casa de Deus e a gente se lança no altar, porque os filhos estão perdidos. Querido, antes de mais nada, defenda a igreja dentro da tua própria casa. Se você não falar bem da igreja para os seus filhos, como que você tem expectativa de que os seus filhos amem a igreja e amem o Senhor? Então a gente tem que defender dentro da família e a gente tem que defender em casa. A palavra, não haja divisões entre vós, 1 Coríntios 1:9, e que todos estejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Mas deixa eu te convidar a uma realidade, seja realista. Onde tem gente, tem problemas, tem imperfeições. Seja realista, não crie expectativas, mas prefira incentivar do que criticar. Amém? Queridos, receba esse conselho pastoral, não só para as coisas da igreja, mas para a sua vida. Recuse dar ouvido a fofocas. Pessoas que fofocam para você irão fofocar de você. É uma boa frase para o seu Instagram.
Pessoas que fofocam para você irão fofocar de você. Existem dois tipos de crime: o roubo e a receptação. O roubo é o cara que rouba, até porque o nome já diz. E a receptação, é isso, né? Receptador é o cara que pega aquela mercadoria roubada. É um crime dos dois lados, sim ou não? É ou não é? É tanto crime roubar como receptar. Querido, fofoca é pecado dos dois jeitos, para quem fala e para quem ouve. Então, querido, o cara chega perto de mim e começa: então, você viu? Não vi, não quero ver. Agora tem gente que gosta tanto de ser o receptador da fofoca, que de repente recebe uma ligação e fala assim: você viu o Zequinha? Não. Ah, então não vou te falar. Não, agora você começou, você termina. Ama a fofoquinha. Querido, é pecado falar fofoca, espalhar fofoca, e é pecado ouvir fofoca. E não tenha dúvida disso. O fofoqueiro que está fofocando para você vai fofocar de você amanhã. Não tenha dúvida disso. Judas capítulo 1 versículo 19 diz assim: estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas encontram uma igreja onde os membros se importam um com os outros, elas darão um jeito de entrar, mesmo se a porta estiver trancada. Todo mundo quer participar de um lugar onde existe comunhão. Agora eu vou fazer aqui a conexão com a ceia para encerrar. A comunhão só é possível porque Jesus conquistou isso para nós. Então eu volto lá no começo, no versículo de entrada, 1 João 1,7. Se porém andamos na luz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pastor, como é possível viver esta comunhão com um monte de gente que eu não conheço? Porque fazemos parte de um mesmo corpo, temos o mesmo Pai. Quando fala de cálice, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo traz o texto da ceia, mas no capítulo 10 ele diz assim, ele faz duas perguntas. Olha a primeira: porventura o cálice de bênção que abençoamos, escute agora, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? Queridos, a Santa Ceia, ela é o selo da nossa comunhão, porque aqui participamos do mesmo corpo e participamos do mesmo sangue. A comunhão só é possível quando passa pelo sangue e pelo corpo. Comunhão, preste bem atenção agora, e eu vou terminar aqui. Comunhão é Cristo se repartindo para alcançar todos nós. Comunhão é se partir e repartir o que tem de Cristo em você. Vou explicar isso. Comunhão não é churrasco. Churrasco é um momento maravilhoso, onde a gente está ali para a gente celebrar a amizade, e eu amo, quem quiser me convidar, estou dando sopa. Tá bom, Bruno? Estamos aí de novo. Queridos, é a melhor coisa que tem. O churrasco, pastor? Também. Mas isso não é comunhão bíblica. A comunhão é um Cristo que pega o pão, parte e reparte, dizendo: este é o meu corpo.
Comunhão é quando o Cristo que está em mim, eu compartilho com você, e você compartilha o Cristo que está em você. Isso é comunhão. Quando compartilhamos aquilo que foi ministrado ao nosso coração por Jesus. Isso é comunhão. É aqui que a comunhão se conecta. É aqui que se rasga diante dos nossos olhos a palavra koinonia, que é esta comunhão em Deus. O que eu faço aqui, queridos, e tento fazer na minha vida, é repartir aquilo que está dentro de mim, aquilo que Deus depositou dentro de mim. Mas a gente não gosta, porque dá a impressão que quando vamos repartir, a gente vai ficar com menos. Mas todas as vezes que a gente reparte, Deus deposita mais. É por isso que o corpo de Cristo é tão grande. Nós vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice agora, nos próximos instantes. E você vai observar que o teu pedacinho de pão é o mesmo, tem o mesmo tamanho do pedacinho de pão do teu irmão. Tem o mesmo, a quantidade de cálice é o mesmo do teu irmão. E não importa se existe diferença de berço, ou de classe social, ou de intelecto, intelectualmente falando, se um estudou mais ou não, todos somos iguais perante Deus. Ele perdoa a todos nós. Isso é comunhão. O texto de 1 Coríntios 11, 23 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. A mesa da ceia é a mesa da comunhão.